Sejam muito bem-vindos! O tema da nossa história de hoje é Fazendo Discípulos. E o versículo está em Atos 18, 9 e 10. Não tenha medo, continue fazendo e não se cale, porque eu estou com você. Vamos lá? Antes de Jesus ser levado ao céu, ele deixou uma ordem. Está em Mateus 28, 18 até 20. Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Jesus disse que todos nós devemos fazer discípulos, ou seja, ensinar o que está em sua palavra a todos que nos cercam, para que o sigam. E era exatamente isso que estava acontecendo no início da igreja. Os discípulos ensinavam sobre Jesus. Paulo conhecia muito sobre a Bíblia, mas precisou aprender que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E Barnabé o discipulou. Os discípulos de Jesus não queriam se aproximar de Paulo, afinal, ele perseguia os seguidores de Jesus. Mas Barnabé explicou o que havia se passado com Paulo e disse que ele agora era uma nova pessoa e pregava com ousadia o Evangelho. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e os enviaram para Tarso. Atos 9, lemos do 26 até 30. Tempos depois, Barnabé levou Paulo para Antioquia, onde passaram um ano ensinando a muitas pessoas na igreja. Ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, denominados como irmãos e santos. Paulo viajava falando de Jesus. Numa dessas viagens, chegou à cidade de Corinto, fugido de Roma, porque Cláudio, o imperador, expulsou todos os judeus de lá. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Em Corinto, encontrou um judeu chamado Áquila, que havia chegado recentemente também da Itália, com Príscila, sua mulher, devido à expulsão do imperador, e provavelmente ainda não estavam bem instalados por lá. Esse casal era muito querido por Paulo e fizeram uma linda amizade, compartilhavam muito sobre a palavra de Deus e eram companheiros de profissão para sustento. Príscila e Áquila também eram fabricantes de tendas, assim como Paulo. Todos os sábados, eles estavam lá na sinagoga, compartilhando do Evangelho de Jesus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Príscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas, e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E ficaram ali por 1 ano e meio. Paulo também escreveu 2 cartas para aquele povo de Corinto, que tinha algumas necessidades. Corinto era uma cidade bastante movimentada, e lá estava Paulo, pregando o Evangelho. Príscila e Áquila ficaram morando em Éfeso e Paulo viajou para outro lugar. Apolo, outro judeu, havia se mudado para Éfeso, mais ou menos naquela ocasião. Ele era um homem que conhecia muito bem as Escrituras e aprendeu um pouquinho sobre Jesus. Ele pregava na sinagoga dos judeus.
Príscila e Áquila conheceram Apolo quando ensinava na sinagoga. Eles perceberam que Apolo conhecia das Escrituras, mas precisava aprender sobre Jesus. Então o casal o discipulou. Deus usou Apolo para anunciar o Evangelho e abençoar muitas pessoas, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Deus quer usá-lo para que através da sua vida muitos conheçam Cristo. Deus usa de muitos meios e várias formas para que o caráter de seus filhos seja moldado à semelhança de Cristo. E o principal fator é o agir da sua palavra, que possamos caminhar moldando o nosso caráter de glória em glória, e que isso seja como um aroma suave subindo à presença de Deus, um verdadeiro meio de adoração. Os coloquemos diante do Senhor em oração e diante das Escrituras para que possamos ser usados e possamos comunicar a graça do Senhor através da beleza de Cristo em nós.